O que era para ser só alguns dias de paz em uma cabana isolada virou uma experiência impossível de esquecer. Em meio ao silêncio do mato e a sensação de estar completamente sozinho, pequenos detalhes começaram a parecer errados. E de repente, aquele lugar já não parecia mais um refúgio. Porque às vezes, o verdadeiro medo não está no isolamento, mas na sensação de que existe alguma coisa escondida, bem perto de você. Mas afinal, o que havia naquele lugar? Episódio 1. A cabana isolada. Algum tempo atrás, eu aluguei uma cabana isolada para descansar por alguns dias. Era começo de inverno, época em que esse tipo de hospedagem no interior costuma ficar mais vazia, então o preço estava bom. E a proposta parecia exatamente o que eu queria. Silêncio, mato, lareira e distância do mundo. Quando cheguei, a primeira impressão foi o silêncio absoluto. Não aquele silêncio confortável, mas um silêncio que logo lembra o quanto você está sozinho. O lugar era simples, um pouco antigo, mas aconchegante. A primeira noite passou sem nada fora do normal. No dia seguinte, depois de passar a manhã inteira dentro da cabana, eu resolvi explorar um pouco a área. Perto da porta, havia um mapa desenhado de forma bem rudimentar, mostrando uma trilha atrás da propriedade. Segundo a descrição, era só um caminho curto, uma volta simples pelo mato. Parecia a programação perfeita para ocupar a tarde. Só que logo ficou claro que aquela trilha não era bem cuidada. O caminho estava fechado em vários pontos, tomado por vegetação, como se ninguém passasse ali havia muito tempo. Mesmo assim, continuei. E, no meio do trajeto, encontrei uma bifurcação que não aparecia no mapa. Era um detalhe pequeno, mas estranho o bastante para mexer com a curiosidade. Eu não tinha nada para fazer, então decidi seguir por aquele trecho escondido para ver onde dava. Depois de alguns minutos, passando por mato alto e galhos secos, eu cheguei ao fim do desvio e encontrei outra construção. Era uma cabana velha, apodrecida, coberta de mofo, com aparência de abandono total. O tipo de lugar que parece ter sido engolido pela mata. Só o fato de ela estar ali, tão perto da cabana onde eu estava hospedado, e ao mesmo tempo, tão escondida, já era inquietante. E quando eu cheguei mais perto, a impressão piorou. A porta já nem existia mais. Dentro, tudo parecia destruído, coberto de poeira, cheiro de umidade e madeira estragada. Mas havia uma coisa que destoava daquele abandono. Marcas no chão, como pegadas ou arrastos recentes na poeira. Não pareciam antigas. Pareciam ter sido feitas há pouco tempo. Enquanto eu tentava entender o que aquilo significava, algo no canto da minha visão chamou atenção. Um vão escuro, uma porta interna completamente negra, sem luz nenhuma. E eu tive a sensação muito nítida de que alguma coisa se moveu ali dentro. Eu não fiquei para conferir. Saí dali rápido, voltei pela trilha quase correndo e me tranquei na cabana alugada. O mais difícil de explicar até hoje não é o que eu vi, mas o que eu senti. Era uma sensação muito forte de que alguma coisa ruim tinha acontecido ali, ou ainda estava acontecendo. Não era lógica, era instinto, e por causa disso, eu mandei mensagem para o proprietário da hospedagem, perguntando sobre a construção abandonada que eu tinha encontrado. A resposta dele veio mais tarde e só deixou tudo pior. Ele disse em uma única frase que não existia nenhuma outra cabana naquela área. Aquilo não fazia sentido nenhum. Eu não estava falando de rumor, nem de impressão, nem de boato. Eu tinha ido até o lugar. Eu tinha visto. A resposta dele não parecia negação inocente. Parecia uma tentativa de me fazer duvidar do que eu mesmo tinha encontrado. Depois daquilo, eu parei de insistir. Com o passar das horas, eu fui tentando me acalmar e quase consegui me convencer de que era só uma construção antiga esquecida no terreno. Fiz o jantar, sentei perto da lareira, tentei relaxar. Mas já era noite quando aquela sensação ruim voltou de repente, como se alguma coisa tivesse mudado ao redor da cabana sem eu perceber. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. O estômago travou, a atenção disparou, e eu fui direto olhar pela janela. Do lado de fora, tudo parecia imóvel. Escuro,
quieto, sem vento. A entrada da trilha sumia no mato como uma mancha preta. E foi só depois de alguns minutos em silêncio que eu ouvi galhos estalando, folhas secas sendo pisadas, passos se aproximando da cabana. Eu acompanhei o som até a varanda, e em seguida, ouvi a pessoa subir os degraus e parar bem na porta. Depois disso, silêncio absoluto. Numa atitude que hoje eu reconheço como erro, em vez de ligar imediatamente para a polícia, eu mandei mensagem para o proprietário, dizendo que havia alguém do lado de fora e perguntando se ele sabia quem podia ser. No exato momento em que a mensagem foi enviada, eu ouvi um toque de celular bem do outro lado da porta. Foi instantâneo. Foi direto. E foi ali que a suspeita virou certeza. Ou era o dono, ou era alguém com acesso direto demais àquele lugar. Mesmo depois do toque, não veio resposta. Eu liguei para a polícia e fiquei parado, sem me afastar da porta, sabendo que havia uma pessoa ali fora e sabendo também que, se fosse o proprietário, ele podia ter uma chave. O mais assustador é que ele não entrou. Ficou ali, como se estivesse decidindo alguma coisa, como se estivesse calculando até onde iria. Só depois de um tempo, ouvi passos saindo da varanda. Quando a polícia chegou, o homem já não estava mais lá. Depois, quando foram atrás do proprietário, ele negou tudo. Disse que não estava na cabana, que não sabia do que eu estava falando. E sem flagrante ou prova conclusiva, nada foi para frente. Mas a sensação ficou. A resposta dele sobre a construção abandonada. A presença silenciosa do lado de fora. O toque do celular na mesma hora da minha mensagem. No fim, eu saí daquele lugar com uma convicção difícil de provar, mas impossível de ignorar. Eu tinha chegado perto de alguma coisa que alguém queria manter escondida. E a questão era até onde essa pessoa iria para proteger esse segredo.